Pai do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta ao nosso encontro Escola Bíblica Diária, e nós continuamos falando da hermenêutica. Eu falei no vídeo passado da hermenêutica rabínica, ou seja, dos judeus, dos rabinos, e hoje nós vamos falar da hermenêutica cristã, que tem muita influência sobre a hermenêutica, a interpretação dos textos bíblicos atualmente. Pegue o seu caderno de estudos, pegue a sua Bíblia, ore ao Senhor, pede a Ele sabedoria, discernimento, entendimento, conhecimento, pede a Ele proteção para que nós possamos nos aprofundar a respeito dos seus mistérios. Vamos lá. Os intérpretes da palavra de Deus, que são chamados cristãos, ou seja, a partir do advindo de Cristo, né, podem ser divididos em 7 períodos. Então, nós vamos encontrar aqui um período apostólico, na época dos apóstolos, os patrísticos, que vieram logo em seguida, os pais da igreja, os latinos, o do período medieval, o do período renascentista, o do período moderno e os atuais, que é o período pós-moderno. Então serão 7. Vamos ver as principais características? No período apostólico, nós temos aí os apóstolos. Então, todos os escritos e os intérpretes do Novo Testamento, que escreveram com base na interpretação do Velho Testamento, inclusive, tá? Eles tinham o centro da explicação, da interpretação deles, era Cristo. Então, Cristo era sempre o alvo, sempre o objetivo de qualquer interpretação. Tudo tinha a ver com Cristo. Aqui nós temos uma importância escatológica, uma importância de futuro, uma importância de final dos tempos, porque eles ainda tinham em vista que a segunda vinda de Cristo seria logo. Eles achavam que seria logo em seguida, eles não achavam que ia demorar tanto tempo. Toda vez que eles faziam uma leitura do Antigo Testamento, eles usavam muito o Antigo Testamento, que era a fonte de interpretação deles. Eles faziam isso com um olhar de tipológico. Então, quando eles liam Adão, eles viam que Adão era um tipo de Cristo. Quando eles liam sobre Melquisedeque, era um tipo de Cristo. Quando eles liam algo, eles associavam a Jesus Cristo, eles associavam a um tipo, ou seja, ele estava representando. Assim o tabernáculo, assim alguns personagens, assim inclusive alguns reis, alguns juízes. Então, desta forma, eles aproximavam o Antigo Testamento de Cristo, fazendo esta aplicação dita tipológica. Logo em seguida, nós temos os chamados pais da igreja, que formam a igreja. Então, a igreja começa a ser formada um bom tempo depois dos apóstolos. O que nós chamamos de igreja entre os apóstolos não era uma igreja, era uma reunião familiar, era uma reunião em casas, né? Não existia a igreja aparece bastante tempo depois. Então, os patrísticos, nós já começamos aqui a denominar pais da igreja, porque eles vão dar origem à chamada igreja. Então, no início, eles rejeitavam o Antigo Testamento porque eles se baseavam só no Novo Testamento. Eles não entendiam esta tipologia, esta fonte que os apóstolos tinham. Então, no início, meio que eles deixaram de lado o Antigo Testamento e só se baseavam no Novo Testamento, nas cartas, nas obras que circulavam pelo seu meio. Eles faziam uma hermenêutica que ou era muito simbólica ou era literal. Ou seja, aquilo que estava escrito realmente aconteceu ou aquilo que estava escrito era um símbolo de alguma coisa. Então, nós temos aqui uma discussão bastante grande entre os intérpretes. E nós temos
Clemente de Alexandria e Orígenes, que são os dois grandes autores, intérpretes do Novo Testamento. Tá? E aí inicia-se uma hermenêutica mais literal, uma interpretação mais literal. Aquilo que aconteceu efetivamente aconteceu. Aquilo que está escrito aconteceu, daquele jeito. Né? Não tem um símbolo por trás disso. Logo em seguida, nós vamos ver um período latino, os pais latinos também chamados, porque eles escreviam em latim. Então aqui nós já temos o século IV e o século V. Então 300 em diante, 300, 400, tá? Depois de Cristo. Os principais aqui são Jerônimo e Agostinho, são dois autores que a gente ainda encontra algumas obras destas pessoas. Foi nesta época que eles traduziram a Bíblia para o latim, dando origem a uma Bíblia chamada Vulgata, exatamente para que todos pudessem ler, porque eram de língua latina e a Bíblia não estava em latim, então eles fizeram essa tradução. Eles faziam uma interpretação um pouquinho diferente. Eles usavam uma interpretação literal, mas eles também usavam um contexto histórico, o que acontecia naquela época que foi escrito o livro, o contexto cultural e também o sentido das palavras. É interessante que, se não fosse conforme a ideia que eles tinham, aí sim eles diziam que aquele texto era simbólico, que ele simbolizava alguma coisa, porque se acontecesse daquele jeito literal mesmo, real mesmo, então não estava em conformidade com aquilo que eles estavam explicando. Então eles tinham essa dupla jogada de interpretação. Né? Logo em seguida, nós temos o período medieval, onde a interpretação está adaptada às tradições da igreja. Então, assim, começa a se criar dentro das igrejas o que nós chamamos de dogma. Dogma é uma verdade que não se discute. Aquilo é aquilo e ponto. E aí, toda a interpretação da Bíblia era em conformidade com o que se criou de dogma. Então, eu estou usando a palavra de Deus, eu estou usando a Bíblia, eu estou interpretando a Bíblia de acordo com a ideia que eu quero ter, a ideia que eu tenho. Né? Então, isso realmente trouxe alguns problemas depois. Surge no século XIII, 1200 e diante, surgem as primeiras escolas de teologia. Então, a teologia começa a aparecer aqui, exatamente para ensinar essas verdades que eles achavam que eram verdades absolutas. Então, surge o que eles chamam de escolástica, que é, na verdade, a escola, que é, na verdade, as escolas de teologia. Nós temos um autor famoso aqui, que é São Tomás de Aquino. Então, muitas das obras de São Tomás de Aquino foram utilizadas dali para diante, inclusive para a interpretação. A interpretação ela podia ser literal ou podia ser espiritual, dependendo da conveniência. Então, ela podia ser literal, ou seja, histórica, aquilo realmente aconteceu, mas podia ser espiritual, simbólica. Não, isso simbolizava alguma coisa. Então, tem esses dois tipos de interpretação. O período renascentista é do século XV e XVI, então 1300 em diante, 1500 por aí. Nós temos algumas pessoas importantes nesta época, Erasmo de Roterdã, que faz o Novo Testamento em grego com notas explicativas, ou seja, ele faz uma interpretação da gramática histórica. Então ele explica o que significam aquelas palavras que estavam colocadas em grego e ele faz essa interpretação. E surgem aqui dois outros grandes autores que provocam toda aquela reforma, o protestantismo e o surgimento de novas igrejas que não eram mais as igrejas romanas, a igreja católica. Agora nós temos a criação, o surgimento de outras igrejas, Lutero e Calvino.
E aí nós temos algumas igrejas que seguem, inclusive, essas ideias ainda, né, diretas de Lutero e de Calvino. A interpretação da Bíblia pela Bíblia é a própria Bíblia que se interpreta, que a gente utiliza essa regra até hoje. Eles estão dizendo que a Bíblia era inspirada por Deus, que é isso que nós aceitamos até hoje, né? Muitos intérpretes aceitam até hoje, e que o Espírito Santo auxilia essa interpretação. A interpretação, ela podia ser literal, ela podia ser gramática, histórica e contextual. A gente vai explicar isso tudo mais para frente. O período seguinte, o período moderno, a partir de 1700 em diante, o século XVIII, né, nós temos aqui um movimento chamado Iluminismo, onde a ciência começa a ser a coisa mais importante na vida das pessoas, a razão. E, portanto, isso influencia na interpretação. Os intérpretes desta época, eles dizem que as coisas dependem da razão. O homem depende da razão, ele não depende do divino. Deus não intervém na história. Deus não muda a minha história. Isso era coisa que eles falavam naquela época, né? Então, para eles, o homem era independente de Deus, ele era autônomo no sentido de que Deus não mudava a sua vida. A Bíblia e a religião, para eles, era um instrumento de manipulação de massa. E se o amado percebe, nós temos igrejas que agem desta mesma forma. Elas usam a palavra divina, elas usam o texto bíblico para fazer com que as pessoas ajam do jeito que eles querem. Então, eles torcem a verdade divina para o seu próprio proveito. Então, não existe revelação, não existe inspiração, não existe sobrenatural. Eu vou manipular as pessoas de acordo com o que eu digo que a palavra significa. Tá? Então, esse foi um período bastante difícil da nossa história, em 1700, por aí. Né? Logo em seguida, nós vamos ter a chamada pós-moderna, que é a atual. Então, a Bíblia agora tem um valor diferente. Ela é sobrenatural, ela é divina. Né? Claro que algumas pessoas ainda acham que não, mas para a interpretação mais corrente, a mais aceita hoje, é isso. A Bíblia tem um valor ético, ela tem um valor espiritual, ela tem um valor social que nós aplicamos. E se rejeita tudo que for de ciência negando a Bíblia, tudo que for de tecnologia negando a Bíblia. Vejam, o que eu estou dizendo é o que nega a Bíblia, porque dentro da Bíblia nós temos muita ciência, muita tecnologia provando o poder e a grande sabedoria de Deus na nossa vida. Amém, amados? Bons estudos!